A modernidade ela chega revoltada contra esse ranço religioso. E o protestantismo nasce nessa modernidade. Então ele nasce querendo, espera aí, modernidade, vou conversar com vocês. E pouco tempo depois você tem as escolas de Tübingen, onde você tem a alta crítica. E qual que era a intenção, entre aspas, boa intenção dos teólogos da alta crítica? Dialogar com o mundo moderno. Porque como é que você vai agora, num mundo racional, falar de virgem dando à luz a menino que vai salvar o mundo? Como é que você pode falar num mundo racional que um homem morreu e ressuscitou? Isso não cola. Vamos abrir o jogo. Até no último programa eu falei isso aqui. Como é que eu vou falar hoje para um ginecologista que eu creio que uma mulher engravidou sem relação sexual com um homem e que o menino que estava no ventre dela não tinha origem paterna? Ele vinha de Deus Pai. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo para um físico? Você é um homem científico que um homem morreu, ressuscitou e foi de carne e osso para o espaço? Não tem sentido isso. Então, peraí, vamos dialogar com eles amenizando o evangelho. Não, na verdade, Jesus não ressuscitou, aquilo é uma parábola. A virgindade não aconteceu, aquilo é uma parábola. Tá bom? Não fique chateado com a gente, não. Vamos simplificar o evangelho para você. E nisso, acabaram tirando. E essas raízes que começaram no século XVI foram para os Estados Unidos nos anos 60 e chegaram aqui. Então, muitos hoje estão fazendo a mesma coisa com o evangelho social. Estão tornando Jesus o personagem amado para todos. E se eu posso terminar com uma parábola comparativa do que foi feito, eles estão dando alimento para o povo, mas sabe aquele tio que dá doce escondido para criança, que tudo que o pai fala não, ele oferece, ele dá um videogame, ele estraga, ou o avô? É isso que muitas dessas teologias estão fazendo. Eles estão dando o que os jovens querem, mas não necessariamente o que eles precisam. Por isso que eu não me surpreendo quando às vezes um pastor progressista, a igreja está lotada, e o mais conservador, a igreja está pela metade. Porque é um evangelho muito fácil, da graça barata, onde você não precisa lutar com o próprio eu. Jesus é amor, Jesus aceita tudo. Para que eu vou lutar contra os meus impulsos? Eu quero resolvê-los com vícios que não sejam questionados, censurados. Então isso é muito perigoso. Tassos. O que eu diria é que conservadorismo é uma cosmovisão desprovida de ideologia. Conservadorismo, ele é uma cosmovisão que não impõe uma ideologia específica. Tanto é assim que você tem islâmicos fortemente conservadores, cristãos fortemente conservadores, você tem movimentos, inclusive, que não são cristãos, que são conservadores. Porque o conservadorismo é uma metodologia. É a ideia de que você tem obrigações, débitos com as gerações do passado, né? Você tem débito com a geração do passado e tem obrigação com as gerações do futuro. Então, o conservadorismo é manter o que está dando certo. Pode mudar? Pode. Conservador não é contra a mudança. Mas o conservador diz que, antes de fazer a mudança, você aplique a mudança à virtude concreta da prudência. Seja prudente. Então, o cristianismo é, em sua origem, a possibilidade de toda essa discussão, mesmo progressista. É muito importante que nós temos essa percepção de que, antes do cristianismo, era barbárie. A cruz era uma forma de tortura e morte inimaginável. Os gregos em Esparta, as crianças que não eram apropriadas eram jogadas fora. O infanticídio é a chaga mais profunda da civilização antiga. Então o cristianismo revoluciona tudo isso. Então o que o progressismo quer vender na realidade é um cristianismo falsificado. Se não houvesse o cristianismo, o progressismo não tinha nem do que falar. O progressismo não tem que falar em ajudar o outro, não tem que falar em fazer caridade. Toda essa pauta progressista, ela é sequestrada do cristianismo e moldada de forma sutil para ter uma aparência de boa e, no fim, afastar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, eu só coloco essa perspectiva de que não há, em essência, uma igreja. Se uma igreja mantém hábitos antigos, não é por conta do conservadorismo. Conservadorismo não é a favor de que se mantenha o que não funciona, mas é a favor que se avance com a prudência. O progressismo não. O progressismo vai dizer assim, olha, você está errado. Você não tem que obedecer sua mãe e seu pai, você não tem que prestar atenção no que seu avô disse, o que você tem que fazer é isso aqui. Ele propõe um modo de ação, impõe um modo de ação. É por isso que hoje o que nós temos com uma proposta progressiva, inclusive dentro da igreja, são homens absolutamente enfraquecidos, efeminados, sem tomar a posição de homem que tem que ter,
homens que parecem mais uma coisa horrível que eu tenho dito aí. Um objetivo de muito homem hoje é o quê? É comprar um apartamento e criar um gato castrado. É isso que o povo quer. E ter um iPhone e ler Marx. Ler. É isso. Eu posso colocar só um contraponto nisso aqui? Eu faço uma distinção entre o conservadorismo e o tradicionalismo. Apesar de parecerem sinônimos perfeitos, para mim não são. O conservadorismo, concordo com isso que você colocou. Time que está ganhando não se mexe. Mas o tradicionalismo, que Jesus combateu o tradicionalismo, é o legalismo disfarçado. Sabe aquele negócio? É a lei por amor da lei. O Ambrose Bierce, ele fala uma coisa com relação à política, mas eu vou falar o que ele disse da política e vou adequar à religião. Ele fala o seguinte: a política é dividida entre políticos conservadores e progressistas. Sabe qual que é a diferença e semelhança entre os dois? O político conservador é aquele que quer manter leis injustas para o mal atual. E o progressista quer trocar as leis injustas do mal atual para um outro mal, pior ainda. Os dois, na verdade, estão querendo... Dentro da igreja, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que uma hermenêutica... Eu estou trabalhando nisso. Não é fácil. Eu estou querendo descobrir uma chave hermenêutica. Eu estou sistematizando isso há anos já. Para a gente conseguir separar na Bíblia o que é o princípio e o que é a aplicação do princípio. Porque isso ainda está confuso nas igrejas, na minha opinião. Eu vou explicar rapidamente o que eu quero dizer. O princípio não muda, é a ética. Vale em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. A aplicação do princípio é a moral. Essa varia, muda. Exemplo, princípio, respeito. Eu tenho que respeitar você, eu tenho que respeitar o pastor César, eu tenho que respeitar a Nani, eu tenho que respeitar a minha esposa. Agora, como é que eu aplico essa ética do princípio, essa ética do respeito, dentro de uma igreja católica? Eu tiro o chapéu quando eu entrar na igreja católica. Como é que eu aplico isso na sinagoga? Eu coloco o chapéu. Como é que eu aplico numa mesquita? Eu tiro o sapato. Tirar o sapato, colocar o chapéu, tirar o chapéu. Eu mudei a aplicação, mas o princípio permaneceu o mesmo. E eu vejo, às vezes, nos discursos, as pessoas tratando princípios como se fossem aplicação, como se fossem moral, que podem ser mudados, e tratando aplicações morais como fossem princípios. Ou seja, alguém mais conservador vai achar que nós três que somos apostatados, porque você, ao invés de estar de roupa social, você está com uma camisa da BMW, eu estou com uma da Toma, e você está com uma camisa preta aí e barba, né? E barba também, um pastor usando isso aí, tudo mais e tal. Usos e costumes são tomados às vezes como doutrina, quando são usos e costumes. Mas se a gente não deixar isso bem definido, você corre o risco de pegar um princípio importante que não pode ser mexido e quebrá-lo, perdendo a essência, ou pegar um uso e costume... Que é o que Jesus falou em Mateus 15. Exatamente. E colocando no patamar de doutrina inamovível, e aí você vai realmente afastar o jovem, vai criar uma disruptura. Por causa vocês invalidam o mandamento de Deus por causa das tradições de vocês. De homens. Mas não coloquemos isso, nós acho que estamos de acordo aqui, na conta do conservadorismo. Conservadorismo não tem nada a ver com a igreja não se comunicar... Não, com tradicionalismo, tem nada a ver. O tradicionalismo, que eu chamaria essa vertente negativa que eu dei, por isso que eu quis separar de tradicionalismo. Tradicionalismo é um nome mais adequado. Conservadorismo é responsável pelo avanço da humanidade. O conservadorismo é responsável pelo fato de nós termos criado conservadorismo na visão de mundo cristã. É o cristianismo e a ideia de manter o que funciona que fizeram com que nós tivéssemos criado a mais importante e a melhor civilização já existente na história da humanidade, que é a civilização ocidental. Mesmo na linguagem evolucionista, o conservadorismo é a mesma aplicação. Hoje na ecologia não fala de conservar a natureza, de conservar... conservadorismo é diferente de tradicionalismo. E agora, mais uma vez, usa de forma adequada, porque você veja que o ambientalismo, a ecologia profunda, o veganismo são movimentos que, ao final, levam ao enaltecimento da criação no lugar do Criador. Uhum. Então você veja que até isso é uma deturpação no progressismo, como pega os movimentos que têm essências interessantes, mas deturpam para fazer com que a pessoa, ao final, enalteça a criação, tire Jesus Cristo e bota o papagaio da cara roxa no lugar. Ou seja, a pessoa começa abraçando ideias
humanistas, ideias progressistas e tal, e daqui a pouco a mulher para de raspar as axilas, daqui a pouco ela para de comer carne, daqui a pouco ela para de comer não sei o quê. E não só isso, o não raspar as axilas, porque se ela não quer raspar porque ela não quer raspar, problema dela. Mas aquilo se torna um símbolo, uma pregação, uma ideologia, e ela fala, isso aqui que é o correto. E é uma maneira de pregar contra verdades que, sabe, esse que é o problema. O símbolo, ele tá significando algo. Agora, intelectualmente, eu gostaria de veementizar, enfatizar, sublinhar o seguinte. Todas essas pautas destrutivas, elas só são possíveis graças ao que o cristianismo fez de correto. Então elas devem ao cristianismo a liberdade de poder falar. Porque se você vai fazer isso lá no Hamas... No Iêmen. Não, exatamente. E não só Levanta uma bandeira lá. E não só isso. Todos os conceitos que elas trazem são conceitos que são deturpação do cristianismo. É como Tom Holland, não o pesquisador disse. É como se eles não estão notando que estamos nadando no aquário da água do cristianismo. Porque se você, no movimento, tenta buscar justiça, por exemplo, mesmo que seja uma justiça falsa, uma justiça que precise ser qualificada, esse conceito de buscar justiça só é possível graças ao cristianismo. Porque antes o cristianismo era barbárie. Era o quão mais poderoso que o maior engole o outro e acabou. Então, as sociedades se organizam de forma... Tem um livro do James Kennedy, não sei se você já leu, se você conhece, E se Jesus não tivesse nascido? Sim. E ele vai falar sobre a contribuição, sem discutir a questão da religiosa, mas ele vai falar assim, a contribuição da existência de Jesus e os seus seguidores na história. Tipo assim, se Jesus não tivesse nascido, não existia universidade. Entendeu? Se Jesus não tivesse nascido, não existiam hospitais, não existiam, por exemplo, asilo para cuidar de idoso. Quer dizer, o infanticídio só tem fim na história humana recente. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, ainda tem infanticídio, né? Porque nas comunidades indígenas tem aí o pessoal da esquerda que defende a manutenção do infanticídio hoje. E o aborto. O aborto não há nenhuma diferença. Gente, talvez você não saiba disso que eu tô falando. O Brasil tem legalizado infanticídio agora nas tribos indígenas em nome da cultura indígena. Não é imputado como crime. Não é imputado como crime. Então, gêmeos, quando nasce com síndrome de Down, quando nasce com algum tipo de... que nasce com a pele toda branca, como chama? Vitiligo? Albino. Quando o índio nasce assim... Ele é morto e a lei brasileira ainda tem aí, os deputados têm pesquisas que eu estou falando. Então, tudo isso é erradicado no mundo através do cristianismo. Isso é uma loucura do multiculturalismo. É uma loucura que as pessoas tomam até como se fosse uma verdade, acham que todas as culturas são igualmente boas. Não, existem culturas boas e culturas perversas. Uma cultura em que você... O canibalismo, por exemplo, é cultural. Em que você mata uma criança, você mata um deficiente. Uma criança que nasce com um problema, você assassinar a criança. Isso é normal? Não é. Uma cultura que defende o assassinato intrauterino, o aborto, por exemplo. Qual é a diferença que há entre a criança dentro ou fora da barriga da mãe? Quer dizer, o canal vaginal é um negócio tão mágico que dá um estatuto ontológico para aquele ser. Só depois que sai dali. Só depois que sai do portal. Um portal. Então, isso são elementos brutais, severos, que o cristianismo luta contra isso desde sempre. E o que há hoje, repito, é uma deturpação desses conceitos de maneira errada para seduzir e afastar as pessoas de Jesus Cristo. Agora, posso dar uma notícia triste aqui na rádio hoje? E vou até surpreender vocês e os ouvintes com o que eu vou dizer. Por um lado, eu não estou otimista que o cristianismo luta contra isso aí. Permita-me dizer isso. Eu sei que como assim, Rodrigo? Vou explicar por quê. Que já foi agora em novembro do ano passado. Eu sou membro do SBL, que é o Society of Biblical Literature. Quem é teólogo sabe, é a maior agremiação de teólogos do mundo inteiro. Você tem tem o Azor, que é de arqueologia, você tem também o ATS, que é mais conservador. São quase 10 mil teólogos, 15 mil teólogos que se reúnem todo ano nos Estados Unidos. Tem um capítulo na Europa e outro nos Estados Unidos. E cada ano que eu passo ali, eu fico mais desapontado. Por exemplo, pasmem, no ambiente de teólogos, eu dando uma palestra,
E eu sendo o único que estava defendendo a historicidade dos evangelhos. Mas isso depois... Único. Então, isso aí depois de Nestle Aland e o pessoal do texto Receptus, na verdade, texto crítico. O texto Receptus é o contrário, é o ultraconservador. O pessoal do texto crítico, isso aí, o pau que rola aqui. E aqui no Brasil... É isso que eu vou chegar. As novas Bíblias já estão sendo traduzidas a partir do texto. É isso que eu vou chegar. Só fechando aqui... Daqui a pouco isso Jesus que não é acontece Deus, lá não... fora, É isso aí. demora alguns anos para chegar aqui. Há movimentos de ondas. Vai da Europa para os Estados Unidos vem para cá. Esse último que eu fui agora, tinha uma mulher de uma conceituada universidade. Não estou falando do camaradinha do encanto. Não, estou falando de gente com PhD, defendendo que Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, que é o pênis de Cristo na vagina da igreja. Uma leitura feminista do Apocalipse. E coisas assim do Arco da Velha. E repito, não vou dar nomes aqui, senão vai parecer que eu estou jogando ferpada para alguém, para tudo, mas não são teólogos isolados, não. Eles representam grandes agremiações do cristianismo. Ou seja, só o conservadorismo, que eu vou chamar aqui de conservadorismo, né, vai fazer essa linha de defesa. E ele está cada vez menor. Contra esse tipo E ele está cada vez menor no mundo teológico. E ele está entrando... Que o pessoal, para fechar esse pensamento aqui, Tasso, como o Tasso alertou da questão do Gramsci, a gente está pensando muito na USP, na Unicamp, mas essa mesma a estratégia do gramscismo, ela entrou também nos seminários, nos maiores, Yale, Harvard, Princeton, nos grandes seminários. E está também chegando já em seminários brasileiros. E aí nós temos dois riscos. Um risco é do simplicismo de pessoas que falam o seguinte: então não quero ir para seminário, então vou estudar aqui em casa mesmo, e o púlpito fica pobre. Só para fechar isso aqui, viu, Tasso? O púlpito está ficando pobre. Hoje, muitos pastores, desculpem, irmãos, mas é seriedade, ele não quer mais ter o trabalho de olhar um comentário bíblico, o texto, ele só vai fazer uma palestra de autoajuda, pegando meia dúzia de versículos ali, que, sinceramente, sermão desse jeito, eu monto uma semana de estudo, de oração para vocês aqui em meia hora. Se você me der meia hora ali, eu faço uma semana, porque eu pego assim, Davi lutou contra Golias, Deus vai vencer também seus inimigos, não sei o quê, né? É o Salmo 23, que Deus é meu pastor, isso é a coisinha mais linda que Deus tem. Você monta só aquilo ali, a igreja fica ouvindo aquele blá blá blá, não tem um sermão doutrinário, autoajuda. Aí vem a questão também do humanismo. O ser humano é colocado como a coisa mais linda de Deus, que se você não for para o céu vai deixar de ser céu. De tão importante para Deus que você é. Olha a exacerbação de uma verdade. Eu digo que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. A exacerbação de uma verdade que a faz se tornar em loucura. Então isso está chegando também. E para fechar, tem uma questão profética nisso. Jesus falou: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E ele fala que muitos darão ouvidos a demônios e falsos mestres. E quando Jesus fala tudo isso, ele não está falando de islamismo, nem do budismo, nem do shintoísmo. Ele está falando do cristianismo. O anticristo vai nascer num berço de cristianismo. Porque você pergunta, por que eles nadam tanto nessa água? Ora, o diabo não foi montar o quartel-general dele na Lua. Quando ele quis enganar a humanidade, ele veio para cá, porque ele quer pegar o povo de Deus. O prefixo do grego do anticristo significa que é contra ou que toma o lugar. Que toma o lugar, exatamente. Eu só chamo a atenção nossa para que não haja uma confusão no seguinte: nós não podemos conceituar uma visão de mundo pelo desvio dela. Então, há desvio dentro do cristianismo? Há. Qualquer manifestação cristã que, por exemplo, extrapolar os limites da Bíblia, levar em consideração qualquer outra coisa que não seja... A gente estava falando antes do programa, né? Sobre qualquer manifestação religiosa que achar que Jesus não é Deus, que não acreditar na Trindade. Então, existem os elementos centrais. A Bíblia, ela é única, é suficiente, nada fora dela. Jesus Cristo é Deus. Há uma revelação por meio das Escrituras, por meio da natureza. Fora disso, não é cristianismo. Então, assim, eu concordo, só fazendo esse adendo, se assim me permite, que nós não coloquemos na visão de mundo cristão aquilo que não é cristianismo. O que há aí são pessoas infiltradas, erradas, que têm por intuito, às vezes intencionadas ou não, levadas pelo movimento, acabar com o cristianismo genuíno, bíblico, de dentro para fora. Porque, veja bem, teve uma pergunta que o pastor fez aí, o pastor César fez, foi assim: como é que o
podemos ter uma igreja bíblica que não tem acepção de pessoas? Você veja que essa pergunta só faz sentido numa ideia de que existe cristianismo bíblico com acepção de pessoas. Porque, na verdade, não existe. Não há nada que precise ser feito. É só ser cristão. Ponto. Nada no cristianismo bíblico que precise ser feito para que não haja acepção de pessoas. Porque o cristianismo bíblico... Não há acepção. Não há acepção de pessoas de forma nenhuma. Nunca houve. Então, nós temos que ter muito fiéis ao que é o cristianismo genuíno, ao que é o cristianismo bíblico, e dizer que tudo que está fora disso são movimentos, muitos dos quais contra a clareza, a santidade, contra a pureza da palavra, e esses têm que ser entendidos dessa forma, só para que as pessoas não achem... É só uma coisa, para não parecer também que eu estava pensando coisa diferente. Isso. Eu endosso tudo que você falou, e até fazendo uma paródia, quando você falou o seguinte, cristianismo, é uma coisa assim, como ser um peixe mais molhado? É só sendo peixe. Se você for o peixe vier dentro da água, você vai ser molhado. Como ser um peixe mais molhado? Bom, é só sendo peixe, se eu estiver ali. Agora, há momentos na história do povo de Deus em que os infiltrados conseguiram aparente tanto sucesso que lembra o dia que Elias falou assim, só sobrei eu. Bom, pessoal, agora que assistimos esse corte, vemos a engrenagem do clero intelectualizado operando de forma desesperada. Tudo para proteger o seu território e manter o dízimo da igreja caindo. O pastor César Cavalcante, o teólogo Tassos Licurgo e o Rodrigo Silva se uniram, tentando a todo custo salvar o modelo de negócios dessa burguesia do altar. Mas o tiro saiu pela culatra e eles entregaram a fragilidade do próprio sistema. O Rodrigo Silva abre o jogo e confessa a maior vergonha de sua própria casta, admitindo abertamente que faz parte da maior agremiação de teólogos do mundo, a famosa Society of Biblical Literature, lá nos Estados Unidos da América. E ele relata sua profunda frustração ao perceber a realidade incontestável. Num ambiente repleto de acadêmicos com PhD, cientistas e pesquisadores sérios, ele era o único ali tentando defender a historicidade literal dos evangelhos. O próprio topo da pirâmide intelectual da teologia mundial já descartou a Bíblia, tratando os relatos e os milagres como mera mitologia e produção humana contextual. O clero sabe disso, a academia sabe disso, mas escondem a verdade do público leigo. Continuando com o teatro de controle social e opressão psicológica aos fiéis. Para rebater a ciência e a razão, os debatedores apelam para o velho espantalho, criticando duramente a chamada alta crítica que nasceu nas universidades. Eles reclamam que os teólogos atuais transformaram milagres em meras parábolas. Mas o próprio Rodrigo Silva assume a total impossibilidade de sustentar esses mitos, confessando que é inviável explicar para um ginecologista um parto virginal sem sêmen, e que é ridículo afirmar para um físico que um homem de carne e osso voou ao espaço. Em vez de aceitarem a evolução do pensamento, preferem demonizar a inteligência, rotulando o estudo científico sério como estratégia gramscista infiltrada na igreja. Dizem com arrogância que o púlpito está ficando pobre porque falta o texto bíblico, reclamando de movimentos sociais e fingindo de forma cínica que nunca houve acepção, alegando que no cristianismo genuíno nunca existiu preconceito ou divisão de pessoas. Uma mentira histórica lavada, usada apenas para prender as mentes no cabresto religioso, sustentando uma divisão artificial entre princípios eternos e meras aplicações morais. Chegam ao absurdo de defender cegamente a suposta civilização ocidental, alegando de forma desonesta que antes deles o mundo vivia numa barbárie absoluta, apagando toda a riqueza da filosofia grega, do direito romano e da ciência antiga, para impor o medo do inferno e teorias da conspiração sobre o suposto anticristo. Toda essa encenação serve para colocar uma maquiagem sagrada em regras burguesas, pois a teologia devocional entra em pânico completo quando é analisada de forma neutra. Isso sim é desconstrução real, rasteira, cirúrgica e sem nenhuma massagem na burguesia, expondo quem vive de explorar a boa-fé alheia na televisão 24 horas por dia.